Conforme prometido, vim trazer para vocês uma análise um pouquinho mais detalhada do que aconteceu com os resultados da Vale na última semana, desse lucro que foi reportado pela empresa e algumas outras notícias que vieram junto com essa apresentação de resultado. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é que os resultados vieram em linha com o que o mercado estava esperando. De acordo com o consenso de mercado, os resultados da Vale não vieram nem muito acima nem muito abaixo das expectativas, com um detalhe aqui e outro ali. E eu já te dou uma informação muitíssimo importante sobre isso. Você, investidor individual, pessoa física, que senta aí na sua cadeira, na sua mesa, olhando para suas ações e pensando no que vai investir, não tem que ficar muito preocupado com esse tal consenso de mercado. Pelo seguinte, isso só tem uma função, que é fazer o preço da ação subir ou descer quando o resultado é apresentado. Porque os analistas olham os números previamente, analisam todos os números que estão disponíveis para eles naquele momento e criam um cálculo, fazem um cálculo com base nos últimos resultados, no histórico da empresa. E vários bancos, várias casas de análise fazem esse tipo de trabalho e outras empresas juntam todos esses valores e acham um valor médio. Só que dentro dessa quantidade de dados que vários bancos e várias corretoras disponibilizam, existem analistas muito competentes que colocam um valor mais alto e existem outros analistas também competentes que colocam um valor para baixo. E por isso você consegue chegar numa média. Quando vem esse resultado que diz que foi de acordo com o esperado pelo consenso de mercado, ou acima ou abaixo, o que acontece é que o mercado estava ali com uma previsão média e aquilo ali foi confirmado ou aconteceu o oposto do que estava previsto e por isso o mercado coloca o valor das ações para cima ou para baixo, porque algumas pessoas entram comprando e outras entram vendendo. E normalmente quem faz isso são as pessoas físicas, porque as próprias casas de análise elas não ficam mexendo tanto assim nas suas posições e não é por causa do resultado de um trimestre específico que eles vão mexer nas posições que eles têm em cada uma dessas empresas. Então você tem que pensar como esses investidores institucionais. Para você entrar em uma posição, você tem que saber bem o que você está fazendo e para você sair, aquela ideia que você tinha no início tem que não fazer mais sentido. Ou seja, os fundamentos que você tinha para investir naquele ativo, naquela ação, não existem mais e por isso você vende aquele papel. Então não fique preocupado com esses consensos, com esses números, porque eles não são tão importantes assim, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Mas, colocando em números, a Vale apresentou um lucro de 2,8 bilhões de dólares nesse terceiro trimestre de 2023. 36% menor do que o mesmo período do ano passado, mas 218%, 216% acima do segundo trimestre de 2023. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque a Vale deu lucro, a empresa deu lucro, ela dá lucro durante muito tempo, não lembro quando foi o último prejuízo, mas já tem alguns anos, e até então tudo normal, nada muito fora do padrão. O que foi mais relevante nessas notícias que foram disponibilizadas para o mercado, nesses dados que vieram sobre a Vale para o mercado, foi em relação ao pagamento de dividendos extraordinários no valor de 2 bilhões de dólares. Ou seja, os acionistas da Vale não estavam esperando receber mais dividendos esse ano e acabaram tendo essa alegre surpresa de que vão receber 2 bilhões de dólares em distribuição de proventos, na verdade, porque são dividendos e juros sobre capital próprio. Então, quando eu falar proventos, você já sabe que está relacionado a esses dois tipos de proventos, que são os dividendos e o JSCP. E quem é que não gosta desse tipo de notícia? De do nada, sem estar esperando, sem estar previsto, você receber um dividendozinho caindo na sua conta. Então isso é algo bastante positivo. E esse dividendo representa um dividend yield de 3,3% a 3,5% no trimestre e no acumulado dos últimos 12 meses na casa de 14%. Só que eu quero que você pense o seguinte, faz um raciocínio aqui comigo. Você é o dono de uma empresa, você está administrando aquele negócio. E aí o seu departamento financeiro te apresenta os resultados que foram conquistados pela empresa naquele trimestre. Você senta com outros acionistas, com os conselheiros, com a diretoria, com todo mundo que é relevante dentro do seu negócio, vê aqueles resultados, analisa aqueles números e pensa o seguinte: nossa, esses resultados aqui foram interessantes. Vamos pegar parte do dinheiro que a gente tem no nosso caixa, na nossa conta bancária da empresa e vamos distribuir como lucros, como proventos para os acionistas. Vocês acham uma boa ideia? E todo mundo concorda, aprova aquilo ali e é distribuído, é anunciada a distribuição desses valores para os acionistas.
Se colocou nessa situação, agora eu quero que você me diga uma coisa. Se você, que conhece bem esse negócio, que está ali junto com todas as outras pessoas que conhecem bem a empresa, tem alguma perspectiva, qualquer que seja, negativa para os próximos meses, talvez para os próximos anos da empresa em relação ao fluxo de caixa, ou seja, se você acha que pode ter algum tipo de prejuízo nos próximos meses, você vai tomar esse tipo de decisão de tirar dinheiro do caixa da sua empresa para distribuir para os acionistas, sabendo que pode faltar daqui a um tempo, ou achando, acreditando que pode faltar daqui a um tempo? Então a resposta seria não. Se você tem a mínima desconfiança de que nos próximos meses algo pode dar errado, você não faria essa distribuição de proventos, porque seria uma certa irresponsabilidade financeira. E isso que é o mais importante nessa divulgação da Vale, porque essa atitude da empresa, dos gestores da empresa, demonstra que eles têm uma grande confiança nos resultados dos próximos trimestres, o que aponta para os acionistas minoritários, para as pessoas que não estão diretamente envolvidas, essa grande confiança e que os resultados provavelmente serão melhores do que os que estão acontecendo até o momento, ou pelo menos vão se manter iguais, a empresa vai continuar dando lucro e eles não veem a possibilidade de haver algum tipo de prejuízo nos próximos meses. Você consegue entender o que não está sendo dito pelos números ou simplesmente pelas análises de mercado? O que está por trás dessa notícia de distribuição extraordinária de dividendos? É algo extremamente positivo do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de resultados da empresa. Mas, calma lá! As coisas que são boas ainda podem melhorar. Junto com esse anúncio da distribuição de proventos, também foi anunciado um novo programa de recompra de ações. E isso é um negócio que não é tão familiar para a maioria dos pequenos investidores aqui no Brasil. E por isso eu vou passar aqui para a tela do computador para te mostrar em números o que isso significa para o acionista de Vale. Como que matematicamente isso pode te trazer benefícios. Na verdade, isso te traz benefícios. E bora lá, coloquei aqui alguns números que eu peguei no Status Invest, alguns dados e os outros eu calculei. Então vamos lá, o total de ações da Vale hoje é de 4.539.007.580 papéis. Isso eu peguei aqui no Status Invest, tá? Só ir lá olhar os dados de Vale. E a recompra anunciada para os próximos 18 meses foi de 150 milhões de ações. Ou seja, a gestão da empresa está dizendo que no próximo 1 ano e meio eles pretendem recomprar 150 milhões de papéis. E isso representa 3,30% do total de ações que a empresa tem hoje. Essa informação aqui é relevante. E aí vamos dar um exemplo. Um ano atrás, em 31 de outubro de 2022, um investidor comprou 100 ações de Vale e o preço naquele dia era de R$ 63,86 por ação. Ou seja, ele investiu R$ 6.386. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu conferi o preço e a Vale estava cotada a R$ 68,18. Ou seja, teve uma valorização e hoje vale R$ 6.818 essas mesmas 100 ações. Só que nesse período, entre os proventos que foram pagos e que foram anunciados, mas ainda não foram pagos, mas que já estão certos para pagamento, totalizam R$ 643 para as 100 ações, ou R$ 6,43 por cada ação. O que dá um dividend yield on cost de 10% aproximadamente. O que é dividend yield on cost? É o valor dos dividendos em relação ao custo que você teve para adquirir aquelas ações. Ou seja, é o valor dos dividendos dividido pelo valor do custo. Beleza? Então você tem aqui 10% de dividendos. E totalizando os dividendos mais a valorização das ações da empresa de 63 para 68, a gente teve aí no período de um ano aproximadamente uma valorização de 16,83%. Algo que, convenhamos, já é bastante positivo, porque você valorizar 16, quase 17% em um ano é um valor bem agressivo. Tá? Se você conseguir fazer isso durante uma década, 2 décadas com consistência, você vai ficar provavelmente bilionário. Claro, dependendo do valor que você tem inicial para investir. Mas vamos de fato para o que significa recompra de ações. Eu criei um exemplo aqui para ficar mais fácil, porque se eu pegasse esses números aqui da Vale, ia dar um pouquinho mais de trabalho para você entender. Então vamos supor que uma empresa ela tem 1.000 ações emitidas, ou seja, todo o capital da empresa está composto ali por 1.000 papéis. Isso é 100%.
Antes, nesse momento, antes do anúncio da recompra, o investidor que tinha 100 ações possuía 10% do capital total da empresa, ou seja, 100 em 1.000 é 10%, beleza? E aí a empresa anunciou a recompra de 150 ações, tá? Que dá 15% desse capital inicial de 1.000, 150 por 1.000, 15%. Com qual objetivo? O objetivo da empresa é o cancelamento dessas ações. E eu vou mostrar para vocês o que a Vale faz quando ela recompra ações. Isso aqui é notícia de 2022. Anuncia remuneração aos acionistas e cancelamento de ações em tesouraria. E aí você vai se perguntar, como assim cancelamento das ações? Que loucura é essa? Eles vão comprar as ações no mercado, vão botar dinheiro ali do caixa da empresa e vão cancelar isso? Pois é exatamente isso que eles vão fazer. E isso é um tipo de remuneração indireta para os acionistas. Por quê? Porque acontece o seguinte, depois que eles cancelarem essas ações, o capital total da empresa vai ser de apenas 850 ações. E isso vai representar agora, nesse momento, após a recompra, 100% do capital. E se você mantiver a sua posição de 100 papéis, a sua participação, sem você ter precisado comprar nenhuma nova ação, saiu de 10% para 11,76%. E aí você vai se perguntar novamente, tá, mas e daí? O que isso muda na minha vida? Muda o seguinte, isso te traz alguns benefícios. Quando a empresa distribui os proventos, ela distribui isso proporcionalmente à participação de cada acionista. E se você tem uma participação maior, você recebe um valor maior. Ou seja, na prática, quando a empresa faz recompra de ações e cancela essas ações, deixa elas em tesouraria e faz o cancelamento, o que acontece é que aqueles acionistas que mantêm os papéis acabam tendo uma remuneração maior nos próximos proventos, seja por ação, seja no todo, tanto faz, a lógica matemática vai ser a mesma. Ou seja, o sócio que tem mais percentual vai ganhar mais, e quando a empresa recompra as ações, isso é positivo para você, acionista. Isso dá uma boa sinalização para o mercado. Por consequência dessa boa sinalização para o mercado, o que acontece é que o mercado como um todo vê aquela empresa como uma empresa bem gerida, uma empresa lucrativa, com perspectiva de crescimento e de boa remuneração. E aí eles dão recomendação de compra para esses ativos, como aconteceu já em relação a essa distribuição. Olha o que o Citibank falou, elevou a recomendação dos ADRs, que são as ações da Vale, que são negociadas no exterior, saiu de neutra para compra, após o resultado. O que isso traz para a gente de informação? Que mais pessoas vão analisar essas notícias, esses dados, e vão se interessar por comprar as ações. Quanto mais pessoa tem interessado em comprar a ação, ou seja, quanto mais demanda por aquele papel, maior o preço, porque a oferta tende a se manter mais ou menos igual. E quem tem os papéis que está olhando essas notícias tende a não querer vender. Então você tem maior demanda, menos oferta, e isso faz o preço subir. Então é um ganho indireto que os acionistas têm também com esse tipo de notícia que a empresa divulga, ou com esse tipo de atitude que a gestão da empresa tem em relação ao capital da empresa, em relação aos resultados da empresa. E fora tudo isso que eu te falei, a gente ainda tem algumas notícias sobre a recuperação da demanda por minério de ferro na China, e também notícias que informam que o desempenho da Vale nas últimas semanas, nos últimos meses, foi inferior às outras mineradoras que existem no mundo, e também em relação ao minério de ferro, que é a sua commodity. E eu preciso te dar mais 2 avisos em relação à Vale. Primeiro, esses programas de recompra que ela está fazendo não começaram agora, ela já está fazendo isso há algum tempo. O último programa de recompra, a Vale anunciou que recompraria 500 milhões de ações, acabou recomprando 360 milhões, e agora, quando esse programa se encerrou, ela anunciou esses 150, um pouquinho acima do total de 500 milhões. Se você somar os dois, vai dar 510 milhões de ações recompradas, intenção pelo menos da empresa, que é essa sinalização positiva que eu estava te explicando. E o outro aviso é que a Vale é uma empresa cíclica, ou seja, ela está ali diretamente relacionada com o desempenho da sua principal commodity, ou das commodities que estão envolvidas com o negócio da empresa. Nesse caso aqui, a principal, minério de ferro.
E se você não entende exatamente qual é a empresa cíclica, não acompanha o desempenho das commodities, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque você pode entrar no investimento, caso você queira comprar Vale, no momento que não é o melhor possível em relação ao ciclo da commodity, porque ela tem um ciclo natural que ela sobe e desce conforme oferta e demanda. Não quer dizer que estamos nesse momento agora, na verdade esse vídeo não é uma recomendação de compra, ele tem fins educativos para você entender o que são vários desses conceitos que eu passei aqui, como recompra de ação, dividend yield on cost e outras coisas. Agora, me diz o seguinte, você acha a Vale uma boa empresa, um bom investimento? Você teria Vale ou tem Vale na sua carteira? Me conta aqui nos comentários. E aproveita para me dizer, se nesse preço que ela está agora, mais ou menos 68 ou 70 reais, ela está barata ou está cara, na sua opinião? E não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos.